Para essa unidade de estudo, preparamos a abordagem do Unix. Quem vai explicar a aula é a professora Ana Castilho. Fique atento para não errar nenhuma questão na sua prova de concurso. Olá, pessoal. Olha nós aqui outra vez. Lembra que em algumas passagens, andou aparecendo essas siglas aqui, ó. Ah, agora é a hora de descobrir quem é a sigla. A verdade é essa. O que eu deixei grifado, não me esqueça. Bom, e o resto do texto? Se ainda tiver memória, encaixa aí num cantinho, tá bom? Então vamos lá. GNU, GPL ou simplesmente GPL é a designação da licença para software livre. Lá vem o examinador. A licença de software livre, você fala GNU, GPL ou simplesmente GPL. Tá bom. Idealizada, barará, 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 textinhos para complemento da madrugada. Essa frase também não pode esquecer. O GPL é a licença com maior utilização por parte de projetos de software livre, em grande parte devido à sua adoção para Linux. Essa frase aqui, ó, já caiu para mais de 50 provas. Cuidado com isso aqui, ó, tá? Não esquece esse negócio aí. Então tá bom. Ok. Opa, passa pra cá. Aí. Em termos gerais, a GPL baseia-se em 4 liberdades. Breca, antes que eu explique isso aqui. Eu vou chegar para a comunidade internacional e vou falar assim, eu vou criar um Linux. Primeira pergunta, baseado em Genome ou KDE? Aí eu escolhi um dos dois. Segunda pergunta, você vai respeitar as 4 liberdades? Todo programa livre deve respeitar as 4 liberdades. É a grande diferença entre programas proprietários. O examinador adora as 4 liberdades. Então, de tudo que nós vimos até agora, campeão de audiência é o desenho das bolotinhas. Na sequência, um pouquinho de KDE, um pouquinho de Genome. E o que ele mais adora, as 4 liberdades. Então, tá bom. Então, vamos ver as 4 liberdades. Então, o meu Linux, que eu vou fazer, tem que se basear aqui, ó. Vamos lá. A liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Quando eu tenho Linux na minha empresa ou no meu órgão público, eu tenho que avisar alguém de forma formal que eu estou usando o Linux? Não. Agora, você, na sua empresa ou no órgão público, você pode usar o Windows, que é um programa proprietário, sem a licença de uso? Sem a licença de uso, você vai tomar multa. Que coisa! A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar a seu próximo. Você pode ou não pode baixar uma versão de Linux para sua máquina e passar essa versão, sei lá, num CD ou num pendrive para um amigo? Você pode. Você não está cometendo crime nenhum. Agora, o Windows é programa proprietário, ele exige licença de uso, ele não tem nada a ver com as 4 liberdades. Nós só vimos 2, cadê as outras 2? A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades. O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para essa liberdade. Código-fonte é o programa que deu origem, tá? Nós conseguimos abrir o Windows lá nas profundidades e mexer nele? Não. Agora, o Linux, se eu quiser de um Linux, eu faço outro Linux, desde que eu obedeça as 4 liberdades. Tá bom. E lá vamos nós. A liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie deles. O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para essa liberdade. Não me esquece as 4 liberdades, tá bom? De 10 provas que tem Linux e Unix, está em 500, tranquilidade.
Então tá bom, vamos nós. O que mais que eu tenho que saber? Assim, lá vamos nós. Software livre e software em domínio público. O examinador, ele mistura esses dois assuntos aí e a maioria do pessoal perde as questões. Há livros, apostilas, que estão de forma incorreta. E até alguns que passam essa informação de forma incorreta. Tá? Como eu também sou concurseira como vocês, eu faço ao perito da Polícia Federal na área de informática. Então, eu não posso errar um grão de poeira. Então tá bom. Então eu checo as informações. Então vamos lá. Cuidado com isso aqui, é campeão de audiência por causa dos textos que estão errados por aí. Software livre é diferente de software em domínio público. O primeiro, quando utilizado em combinação com licenças típicas, como a licença GPL, garante a autoria do desenvolvedor ou organização. Software em domínio público, quando o autor do software relega, aqui está a chave, a propriedade do programa e este se torna bem comum. Ainda assim, um software em domínio público pode ser considerado como um software livre. Breca, vamos entender isso. Eu falei para a comunidade internacional, criei um Linux que obedece às 4 liberdades e me baseou no genoma ou no KDE. Perfeito. Aí eu falo para eles assim, o meu Linux é de domínio público. Aqui. Se ele é de domínio público, eu estou ou não estou abrindo mão dos direitos autorais? Sim. E não é porque eu abri mão dos direitos autorais que ele deixou de ser um software livre. Cuidado com isso. Domínio público, domínio público. Você não se sabe quem é o autor. Cuidado com isso, tá? Fazem um salame dessa definição. E aí você perde a questão. Ah, sim. Software livre e copyleft. Licenças como a GPL, as 4 liberdades, as quatrinhas, tá? Contém um conceito adicional conhecido como copyleft, que se baseia na propagação dos direitos. Um software livre sem copyleft pode ser tornar não livre por um usuário, caso assim o deseje. Vamos entender isso lá na lousa, tá? Vamos ver qual é a diferença de domínio público, qual é a diferença de software livre com essa cláusula. Então tá bom. Então, deixa eu só molhar a boca aqui do calor, senhores. E o ar-condicionado? Aumenta. Vamos pra lá. Tá um momento. Que coisa. Que coisa. Vamos lá. Vamos entender essa diferença aí, né? De software livre, muito bom. As cadentinhas. Lá vamos nós. Vamos começar com o badalado Unix. O Unix, ele vai surgir, quer dizer, ele surgiu no final da década de 50, começo da década de 60, dentro de laboratórios, nos Estados Unidos, depois Forças Armadas, enfim, ele foi ganhando terreno. O Unix, já nessa época, tá? Ele já tinha um editor chamado VI. O editor VI é um software livre e também em domínio público. Breca, se eu falei... Opa, estou aqui. Esquece que eu estava lá, eu estou aqui. Então tá bom, volta para cá. O VI é um software em domínio público. Se eu falei que ele está em domínio público, você tem que dizer quem é que criou o VI? Não. Ah, é? Se ele está em domínio público, ele pode se tornar um programa proprietário, um software proprietário? Sim, pode. Ah, que coisa. Olha o que aconteceu. O VI foi envolvido... Cadê a caneta vermelha? Aqui. Ele foi envolvido em janelas com o badalado GUI
E hoje em dia, ele é um programa proprietário que exige uma licença de uso que vocês conhecem. Então, o Word, que é um programa proprietário e exige uma licença de uso, ele nasceu de um editor de texto que estava em domínio público. Pois que coisa! O mesmo acontece. O Unix, já no final da década de 60, final da década de 50, começo da década de 60, agora sim. Ele já tinha editor de texto, ele já tinha planilha, entre outros recursos. Mas se o programa está em domínio público, eu tenho que falar quem é o autor? Colocou-se uma interface gráfica. Houve algumas modificações? Sim, houve. Mas a ideia principal, a raiz, foi mantida. Colocou-se em uma interface gráfica proprietária. Ele se tornou um programa proprietário que vocês conhecem como Word. Quer dizer que o Bill Gates... Não. Ele aproveitou um monte de programas que estavam em domínio público. Colocou uma interface gráfica proprietária. Ele mudou alguma coisa, com certeza, porque o código é aberto. E como estava em domínio público, ele não tinha que falar nada com o autor. Que coisa! O que se criou para acabar com isso? Foi o badalada cláusula de copyleft. Todo software livre que tiver a cláusula de copyleft, não dá para fazer esse troço aqui. Então, todo software livre que tiver a cláusula de copyleft, ele não pode se tornar um software proprietário. Deu para entender isso? Então tá bom. Que coisa! Quer dizer que se eu achar um programa livre que esteja em domínio público, eu posso registrar ele para mim? Claro que você pode. Colocando uma interface gráfica, porque sem interface gráfica o usuário final fica bravo, hein? Certo? E ele se transforma em um programa proprietário. O que mais que vai acontecer? Vamos para lá. O mouse lá que vai dizer para mim o que vai acontecer. Você não vai olhar na sua cola? Não, eu não vou olhar na minha cola. Que coisa. Agora, olha só o finalzinho aqui, o parágrafo. Você tinha, venha para cá, criança. Isso, fica aí, tá bom? Já um software livre, protegido por uma licença que oferece copyleft, ser distribuído deverá ser sob a mesma licença, ou seja, repassando os direitos. Então, vem cá, vamos fechar a ideia. Agora, o seu software livre tem a cláusula. Olha que interessante. Já um software livre protegido por uma licença que oferece copyleft, ser distribuído deverá ser sob a mesma licença, ou seja, repassando os direitos. Sob a mesma licença e repassando os direitos. Então, com isso, acabou a festa, por exemplo, lá do povo lá da Microsoft, mas não tinha só eles, tinha um monte de gente aproveitando programas em domínios públicos e que não tinham a cláusula de copyleft e transformando em programas proprietários que exigem uma licença de uso. Tá bom. O que mais que eu tenho que saber sobre isso? Licenças de uso, tá? Para a parte de softwares, programas de computador, significa de que forma o tal programa pode ser usado. Basicamente, se você deve pagar para ter o direito de usá-los. Exemplo, o mais famoso, adivinha quem é o mais famoso, né? Tá aí. O que mais que ele vai falar? Se você pode usá-lo gratuitamente, como muitos programas em sites de downloads, muitos acompanhados de spareware. E se você tem direito total sobre ele. Breca, deixa eu dar uma dica. Isso que está entre parênteses, fui eu que coloquei. A maioria dos textos eu chupei das provas. Então, quem a maior parte escreve os textos não sou eu, é o examinador, tá? Eu coloco observações
entre parênteses. Programas proprietários que vocês baixam gratuitamente de sites de download, normalmente vem acompanhado de programas espiões. Eles são ditos freeware, significa não vai querer a licença, mas esse não vai querer a licença, entre aspas, porque vem embutido normalmente um programa espião. O que mais que nós temos que saber? Agora, aguarde o nosso próximo encontro. Aproveite a metodologia do Instituto, já que nossas aulas têm duração de apenas 15 minutos e revise sempre o conteúdo. Não deixe de nos acompanhar. Até a próxima!